Olá, meu nome é Alexandre Rangel e nós vamos falar hoje sobre gestão do conhecimento. Então, o conhecimento é formado quando você tem a coleta de dados, esses dados são transformados em informação e essa informação é utilizada para adquirir conhecimento. Então, a gente tem a pirâmide aqui, que representa o dado, é como se fosse o tijolo. Usando os dados você consegue obter a informação, que é a parede. Usando a informação você chega no conhecimento, seriam os cômodos. Com o conhecimento você chega na inteligência, que é a casa. E a sabedoria é o uso correto dessa casa, e o uso correto e manutenção da casa. Os dados são uma forma representativa e abstrata de coisas ou fatos que compõem o nosso mundo. Pode-se dizer que o dado é uma representação por meio de símbolos de algo real, que pode ser quantificável ou qualificável. Então, quando agrupamos letras e formamos palavras que representam um conceito sobre algo no mundo real, temos um dado. Vamos dar um exemplo bem simples. Imagine você que a gente leia um documento em árabe, em chinês ou em russo, né? Se for em italiano, por exemplo, em espanhol, a gente vai ter uma certa noção, a gente talvez consiga decodificar esse documento, mas em línguas tão distantes, tão diferentes como árabe, russo e chinês, a gente não vai conseguir decodificar. Então, embora nós tenhamos o dado capturado, não conseguiremos obter conhecimento nem informação, porque não conseguiremos decodificar o dado. A informação é quando um dado ou um conjunto de dados chega de alguma forma a um receptor. Este pode simplesmente reproduzi-lo, armazená-lo ou interpretá-lo. Dessa forma, ao compreender um dado, atribuindo a ele significado, o receptor está adquirindo uma informação por meio dele. Então imaginemos a seguinte situação. O presidente da China liga para o presidente de Portugal. Nem o presidente da China fala português, nem o presidente de Portugal fala chinês. Se não tivermos um tradutor para traduzir o que um diz e o outro diz, não haverá informação. Então, toda vez que você tem dois interlocutores que falam e eles não conseguem decodificar isso, nós não conseguimos, embora tenhamos o dado, não conseguimos ter informação. Então, aqui um outro exemplo para você. Tiradentes morreu em 1101, ou seja, isso aqui é uma informação na base 2. Então não há informação mesmo havendo dados. Então, esse número é 1789. Então, Tiradentes morreu em 1789. Então, agora você consegue, ao ler isso, calcular se foi há 200, 300 anos atrás. Então, você consegue, faz muito tempo. Então, veja, é a mesma informação, o mesmo dado. Mas aqui você não consegue decodificar. É claro que você podia pegar e converter esse número da base 2 para decimal, mas isso levaria um tempo. A aquisição do conhecimento é a capacidade de alguém fazer associações de conceitos baseadas nas informações sobre os objetos envolvidos. Então, o conhecimento está diretamente relacionado ao acúmulo de experiências ou de informações de uma determinada pessoa. Então, a gente tem a realidade que aquela pessoa vive, os dados que aquela pessoa obtém, que vão gerar as informações e, por sua vez, gerar o conhecimento que essa pessoa adquire e que o observador pode obter. Então, essa discussão que temos hoje em dia sobre as diferentes gerações, elas têm situações diferentes. Eu me recordo de conversar com os meus filhos e comentar, eu fui disputar uma prova de salto em extensão, eu era o garoto mais rápido da escola. E meu filho caçula olhou para mim assim, como assim você fez atletismo? Eu fiz atletismo, eu fiz 100 metros, fiz salto em extensão, fiz arremesso de peso. E depois joguei vôlei, Então, é a realidade que eu vivi. Eles, por sua vez, nas escolas que eles estudaram, tiveram vôlei e futebol apenas, e tão somente.
na educação física e eu estudei em escola pública. Então, cada vivência que a pessoa tem vai trazer um conhecimento, não é? Há uns anos atrás nós precisamos trocar os interruptores aqui em casa quando mudou aquelas tomadas e eu resolvi eu mesmo trocar. E a minha casa tem muitas tomadas, tem menos do que precisa, mas mesmo assim são muitas e muitas tomadas. E eu consegui substituir todas menos 4 que eram paralelas, e aí eu precisei chamar o eletricista. E eu fiz a conta de que, por causa desse conhecimento que eu havia adquirido lá atrás, né, com meu pai, eu consegui economizar um valor próximo, na época, de R$2.000. Então, por quê? Porque eu vim de uma realidade onde a gente fazia tudo, né? Eu e meu pai, inclusive, a gente era mecânico, a gente era pedreiro, a gente era marceneiro, fazia de tudo, né, em casa. E os meus filhos, eles se surpreendem com isso. Então, a gente adquire, né, tudo é conhecimento, né? Todas as situações que você passa na vida, então todas as vezes que você, e aí vai um conselho, né? Quando você tiver a oportunidade de conversar com uma pessoa mais velha, que tem mais experiência e que já vivenciou outras coisas do que você, procure obter informação sobre ela. Então a pessoa pode te dar os atalhos, né? Olha, eu tentei aqui, perdi tempo, gastei tempo, isso não dá, não funciona, vai por aqui que isso vai ser melhor, né? Então é assim que a gente ganha tempo na vida e que é assim que as gerações deveriam evoluir em relação às gerações anteriores. Tipos de conhecimento. Nós temos o explícito e o tácito. O que é o conhecimento explícito? Pode ser codificado e transmitido pela linguagem formal. Pode ser armazenado em livros e bancos de dados, por exemplo. Pode ser transmitido com maior facilidade pelos sistemas de informação. Então, quando você consulta o manual de um produto ou de um game, você está absorvendo conhecimento explícito. Esta aula é um conhecimento explícito. Afinal, você está assistindo essa aula agora. Eu estou gravando ela no dia 3 de novembro, às 15h44, e você está no futuro assistindo essa aula, 2, 3, 4, 5 dias, uma semana, um mês depois, e você está lendo os slides, está ouvindo a minha voz, então isso é uma transmissão do conhecimento explícito. O conhecimento tácito envolve qualidades pessoais sendo utilizado na comunicação entre pessoas. Sua transmissão é mais difícil pelos sistemas de informação. Então, quando um amigo passa instruções sobre como lidar com um produto ou utilizar um game, você está absorvendo conhecimento tácito. Um exemplo, quando seu pai ensinou você a andar de bicicleta, né? Então, passei isso com os meus filhos, ensinei os dois a andarem de bicicleta. E você vai, ensina uma vez, ensina outra e faz de outro jeito. Quando você ensina, você aprende a chutar a bola e outras coisas, né? Então essas situações, todas elas são conhecimento tácito. Estratégias para o desenvolvimento do conhecimento e da inteligência empresarial. Então, tácito para tácito é a socialização. A experiência consiste em ingrediente fundamental para a aquisição desse tipo de conhecimento. A socialização envolve tarefas práticas. Exemplo, 2 amigos conversam sobre um game, novos comandos, como superar determinadas fases. Essa talvez seja a grande crítica que as empresas fazem ao trabalho remoto. E aí é onde está, que alguns especialistas dizem que as empresas perdem conhecimento, porque você perde a socialização. Afinal, se estivéssemos em uma sala de aula, nesse instante, qualquer um de vocês poderia estar fazendo uma pergunta para mim, e no entanto, nós estamos apenas, estou transmitindo isso para vocês e a gente perde essa socialização. Então, os trabalhos, as aulas, tudo que for remoto, vai inibir e coibir e diminuir a possibilidade de haver esse transmimento tácito entre funcionários, alunos, coisas assim. Externalização, tácito para explícito. Então, o conhecimento tácito, conhecimento prático, é formalizado com o desenvolvimento de um manual impresso ou eletrônico, por exemplo.
Então, você pega as dicas que seu amigo passou e o conhecimento que você tem, escreve um manual sobre o jogo. Ou, por exemplo, você resolve fazer o seguinte, eu vou criar um canal no YouTube. Então eu vou criar um canal no YouTube que fala sobre jogos, e muita gente ficou rica assim, né? Criando um canal onde você dá dicas e olha, essa fase você vence assim, essa fase você vence daquele outro jeito. E praticamente todos os canais que você tem no YouTube, todos os sites que você tem sobre dicas e fóruns, são isso. É a transmissão do conhecimento tácito em forma de conhecimento explícito. Conhecimento explícito para explícito. É a combinação. Então envolve a sistematização de conceitos em um sistema de conhecimento. As pessoas trocam conhecimento por meio de documentos, reuniões, telefonemas e sistemas de comunicação via redes de computadores. Então o seu manual é transmitido para outras pessoas. Elas vão acrescentando novas informações, melhorando o seu manual e com isso conhecimentos adicionais são gerados. Isso é o que acontece, por exemplo, quando a gente tem uma aula, né? É muito rico isso. Eu sempre falo que nós, professores, sempre aprendemos alguma coisa com as turmas, né? Então, aí é o quão é importante você participar da aula e você externalizar suas dúvidas e opiniões, porque isso pode enriquecer e melhorar o trabalho. Quantas e quantas mudanças eu fiz na minha principal disciplina, a disciplina de banco de dados, quantas modificações eu fiz por tirar conclusões e melhorar situações em função dessa transmissão com alunos, né? Então, uma outra maneira, imagine que você cria uma wiki, né? Pensa na Wikipedia, mas uma wiki é algo de compartilhamento. Então, você coloca lá um conhecimento e as pessoas vão melhorando aquilo e colocando outras dicas, mas se a gente estiver pensando sobre um jogo, né? Então, alguém pode vir para você e dizer assim, né? Você foi lá e colocou, se você apertar F5 na situação tal e apertar o B junto, você vai marcar tantos pontos. Aí alguém fala, então, mas se você apertar o F5 e o C, você melhora isso, tal, depois você aperta, percebe? Então, com as dicas vão se aumentando, isso é o conhecimento explícito transmitido para o conhecimento explícito. O explícito para tácito. Então, as pessoas utilizam informações contidas em um manual, livro ou sistema eletrônico para solucionar problemas práticos. Então, pessoas leem o manual e aplicam em suas práticas as suas dicas, né? Olha só que curioso, né? Aquela série House, ela foi criada baseada em artigos científicos médicos de dois jornais ingleses. Então, eles leram. O que eram esses artigos científicos? Os médicos faziam estudos de caso. Olha, tem um caso curioso aqui, um médico, né, um paciente. Então, veja, então, vou mostrar o círculo completo de um caso específico que se tornou bem curioso. Tem um episódio de House, e lembrando que os episódios de House são baseados então em artigos científicos. Os caras provavelmente, né, os autores leram um artigo que falava disso e resolveram criar um episódio. Nesse episódio, o House é convocado pela CIA para tratar um espião da CIA. E esse espião está com sintomas de radiação, de envenenamento por radiação. E o House vai e ele pergunta, e ele sempre investiga, e os caras escondendo lá dele, não posso te dizer onde ele estava, e passa o episódio inteiro, até que no fim do episódio, ele achando que o cara tinha... Aí ele fala, não, ele foi para América do Sul, aí ele acha que foi para Colômbia e tal, e um monte de achismos, até que o cara fala, não, mas eu comi... eu gosto de castanha do Pará. O cara, castanha do Pará, castanha do Brasil e tal, não, então, você estava onde? Você estava no Brasil? Aí o cara pega e entrega, fala, não, eu estava em Belém. Você comeu castanha do Pará? Eu falei, eu comi e o cara comeu, sei lá, 1 quilo de castanha do Pará ou mais. Castanha do Pará tem um componente, se não me falha a memória, selênio, que se você comer demais te envenena, você pode morrer por conta disso. E os sintomas são muito parecidos com se você tivesse sido contaminado por radiação.
Aí ele fala, para tudo porque o tratamento é outro. E vai tratar o cara e salva o cara. Pois bem, isso foi o episódio do House. Eu não me lembro de qual temporada, mas tem um episódio assim. Tempos depois, a série já nem era mais produzida, 2 médicos na Alemanha encontram um paciente que tem todos os sintomas de radiação, de infecção, né, de contaminação por radiação. E vão, e tentam, e faz, e nada funciona, até que um deles falou assim, olha, escuta, eu fiz um curso, porque tinha um médico que dava um curso usando os episódios de House para treinar os pacientes. E tem um episódio de House de um cara assim, vamos. Aí assistiram o episódio e aplicaram as coisas, fizeram os testes. O paciente também tinha comido um monte de castanha do Pará. Então o que a gente percebe aí? A gente tem o conhecimento explícito, que eram os artigos que foram transformados em conhecimento tácito, né? Porque você está assistindo uma série, um negócio assim, então. E isso virou, né, a transmissão disso virou um conhecimento que ele foi aplicado com aquela dica, com aquela, né, aquela coisa da série. Né? A outra coisa que a gente aprende é não coma castanha do Pará demais, senão você pode ir dessa para melhor, tá? Muito bem. Resumindo, então a socialização, a gente tem o conhecimento tácito para o conhecimento tácito, então 2 amigos conversam sobre um jogo. Externalização é o tácito para o explícito, então você pega as dicas e gera um conhecimento. Explícito para o explícito, que é a combinação, o seu manual é transmitido para outras pessoas, né? As empresas, elas geram um documento que é chamado de... Esse documento é chamado de Procedimento Operacional Padrão, né? Um POP, na maioria das empresas, que é a transmissão do conhecimento explícito para explícito, e geralmente esse POP é distribuído nos setores e tal. E aí você tem o explícito para tácito, quando as pessoas leem o manual e um treina o outro, né? Então você tem esse círculo aqui, né? Então olha lá, internalização, né? Fórum, sites e questões comuns, grupos de e-mail, que é a socialização disso, externalização, que são a criação dos fóruns e das wikis, e aí você tem os blogs, e isso fica girando numa geração de conhecimento e de inteligência dentro das empresas. Então a gente tem a prospecção de novas ideias na socialização, as tendências e possibilidades geralmente fora da empresa, em grupos de e-mail. Algumas dessas possibilidades são levadas para a empresa, então ideias, tendências, possibilidades, sugestões são discutidas dentro da empresa. Você tem a externalização, isso em fóruns, em grupos de discussão. As ideias geram novos produtos, tecnologias ou serviços. Então, um novo produto, serviço, sistema de tecnologia passa a ser desenvolvido dentro da empresa, é a combinação. Isso vai gerar os blogs. O novo conhecimento é organizado e difundido na empresa, então isso vai para fóruns, sites e para as questões comuns. Conhecimento obtido com o novo projeto é sistematizado e disponibilizado para outras pessoas da empresa, então é internalização. E aí parte desse conhecimento pode ser levado aos grupos de discussão, fomentado em novos debates, aí você novamente entra no ciclo. Então o fluxo de informações nos processos de socialização, externalização, combinação e internalização, utilizando ferramentas de comunicação online. Então veja que isso é um ciclo e ele se repete. E cada vez que ele se repete, novos conhecimentos são usados e adquiridos. Muito bem, tendo informação, como é a tomada de decisão e sistemas de informação, né? Então as decisões podem ser classificadas em decisões não estruturadas e decisões estruturadas. O que são decisões estruturadas? São aquelas em que o responsável pela tomada de decisão deve usar o seu bom senso, sua capacidade de avaliação e sua perspicácia na definição do problema. Decisões estruturadas são repetitivas e rotineiras e envolvem procedimentos pré-definidos, de modo que não precisam ser tratadas como se fossem novas. Algumas decisões têm características dos 2 tipos precedentes e por isso são chamadas de semi-estruturadas. Nesses casos, apenas parte do problema tem uma resposta clara e precisa. Então, vou dar um exemplo de uma decisão não estruturada. Estava assistindo o GP Brasil, né, hoje, de Fórmula 1, e me recordei da corrida, que é a primeira vitória do Rubens Barrichello na Fórmula 1, na Alemanha.
Começou a chover, naquela época o pessoal usava um pneu. O pneu de pista seca não era um pneu slick como é hoje, é um pneu, o pessoal chama de pneu de bug, né? Ele tinha uns riscos e aquele pneu de certa forma escoava um pouco de água. E estava chovendo, mas não estava chovendo muito. A equipe pergunta para o Rubens Barrichello, olha, ele tinha largado em 18º, e aí o que você acha? Se você parar, você não ganha corrida. Se você continuar sem trocar o pneu, você ganha corrida. E, né, então, aí ele falou assim, ele olhou, ele dirigindo, ele sentindo o carro, ou seja, o feeling dele, né? Dele sentindo o carro, falou, não, eu dou conta, deixa comigo. E ele ganhou a corrida. Então, uma decisão não estruturada. A única informação estruturada que ele tinha era, olha, se adicionar 30, 40 segundos no seu tempo aí, que é o tempo que gasta para trocar o pneu, você perde a corrida. E ele falou, não, eu dou conta. Né? E o que é uma decisão estruturada? O diretor tem que tomar uma decisão, eu demito ou não demito alguém, eu contrato ou não contrato alguém. Então ele vai pegar documentos, relatórios e tal, e vai analisar isso e vai tomar uma decisão. Isso é uma decisão estruturada. O processo de tomar decisão é composto de alguns passos. Então a descoberta do problema. Qual é o problema? Inteligência, né? A descoberta da solução. Quais são as soluções possíveis? A escolha da solução, então qual é a melhor solução? Você vai ter a seleção dessa solução. E o teste da solução, você vai ver se a solução funciona ou não. Então vamos retornar aqui e dar um exemplo para vocês sobre o processo de decisão. Imagine que você vai no shopping, né, no cinema, assistir um filme e o filme acaba, você pega a última sessão à meia-noite e o filme acaba às 2h30 da manhã. Então, imaginar que o cinema seja num shopping center, você sai, chega no shopping, do carro, o pneu do carro está furado. Aí, então, você descobriu o problema. O que eu faço? Né? Beleza, eu posso chamar o seguro, eu posso trocar o pneu, né? Ou eu posso simplesmente ir embora com o pneu furado. Aí você fala assim, não, vou trocar o pneu, né? Você abre o porta-malas, o pneu está furado, o step está murcho. Você acha que isso não acontece? Uma vez eu comprei o carro, com 2 dias o carro furou o pneu, quando eu fui pegar não tinha macaco, era um carro usado, não tinha macaco e o pneu do step estava furado. Só não era de madrugada. Então, o que você faz? Você fala, vou ligar para o seguro. Aí o seu celular está sem bateria. Então, percebe? Você vai caindo em solução, você vai caindo na seleção, mas vamos supor que seu celular tenha bateria, então eu vou ligar para o seguro. E aí é testar, será que o seguro vem logo? Será que o shopping não vai querer me expulsar daqui porque já está de madrugada? Né? Agora pega essa situação e vai para a rua. Eu tenho um colega que uma vez disse que foi, não lembro onde, e ele chegou, o pneu estava furado, o carro estacionado na rua, era no centro da cidade, num lugar assim não muito seguro. Ele falou, eu fui embora para casa com o pneu daquele jeito e depois comprei um pneu novo. Então, rebentou o pneu para chegar em casa, mas o cara que furou o pneu, murchou o pneu dele, esperando que a hora que ele fosse trocar o pneu roubasse o carro, se deu mal, porque ele simplesmente foi embora. Então percebe, você descobre o problema e decide o que você vai fazer, você tem algumas soluções e implementa essa solução. Então, a qualidade das decisões, né, depende lá da precisão. A decisão reflete a realidade, a abrangência. A decisão reflete uma consideração completa dos fatos e das circunstâncias. Imparcialidade. A decisão reflete fielmente as preocupações e os interesses das partes envolvidas. Velocidade ou a eficiência da solução. A tomada de decisão é eficiente com respeito ao tempo e outros recursos, incluindo o tempo e recursos das partes afetadas, tais como os clientes. Coerência. A decisão reflete o processo racional que possa ser explicado a outros e ser compreendido. Obediência. A decisão é o resultado de um processo conhecido e os descontentes podem recorrer a uma autoridade superior. Então veja que a gente tem uma série de dimensões para avaliar sobre a qualidade da decisão tomada. A inteligência empresarial, ou BI, né, Business Intelligence, né, é um termo usado por fornecedores de hardware e software e consultores de tecnologia da informação para descrever a infraestrutura para armazenamento,
integração, elaboração de relatórios e análise de dados que vêm do ambiente empresarial. A infraestrutura básica coleta, armazena, limpa e torna os dados relevantes disponíveis para os gestores. A inteligência e a análise empresarial referem-se essencialmente à integração de todos os fluxos de informações produzidos por uma empresa em um único conjunto coerente de dados. Então nós temos, de um lado, os dados do ambiente empresarial, então call centers, os sites, os dispositivos móveis, os dados em mídia social, as lojas, fornecedores e uma série de outras coisas. A infraestrutura de inteligência empresarial, então os bancos de dados, os data houses, os data marts, as plataformas analíticas. Nós temos aqui o conjunto de ferramentas de análise empresarial, então modelos, mineração de dados, ferramentas OLAP, ferramentas de elaboração de relatórios e Big Data, usuários e métodos gerenciais, então estratégia empresarial, gestão de desempenho, balance de scorecard, previsões e a plataforma. Nós temos informação de gestão, sistemas integrados de gestão, sistemas de apoio à decisão, sistemas de apoio empresário. Com isso a gente tem uma série de interfaces, que são os relatórios, os painéis, os scorecards, o desktop, o QMóvel, o portal e a mídia social. O BI e os recursos analíticos. Então, as 5 funcionalidades analíticas que os sistemas de inteligência empresarial oferecem para alcançar os objetivos. Relatórios de produção, relatórios parametrizados, painéis e scorecards, criação de consulta, pesquisa, relatório específico, previsões, cenários e modelos. A análise preditiva usa a análise estatística, técnica de mineração de dados, dados históricos e suposições sobre as condições futuras para prever tendências futuras e padrões de comportamento. Uma das aplicações mais conhecidas é a pontuação de crédito, que é usada em todo o setor de serviços financeiros. Ontem eu estava olhando no Instagram e tem uma parte das pessoas que são pessimistas, com a economia brasileira, com a economia mundial, de certa forma. E eu vi um pequeno vídeo no Instagram, o cara falando os sinais do apocalipse. Então, os Estados Unidos, recentemente, imprimiu muito dinheiro, alguns trilhões de dólares em dinheiro, fez dinheiro, Então você fala assim, o sonho de todo mundo é ter uma máquina de fazer dinheiro, Os governos têm. Então ele foi lá e gerou dinheiro. E isso, toda vez que isso acontece em grandes quantidades, que foi assim lá em 29, foi assim em 2008, então não é um bom presságio. Então isso é um pouco de análise preditiva, Então existem alguns grandes economistas que eles falam assim, olha, aconteceu tal coisa, vai acontecer isso depois. E eles têm aí dito que a expectativa não é boa por causa de alguns acontecimentos. Então, a análise preditiva não muito feliz. Muitas empresas empregam a análise preditiva para prever a resposta de companhias de marketing direto. Grandes empresas online estão analisando o Big Data a partir das transações de clientes e dos fluxos de mídias sociais para criar experiências de compras personalizadas em tempo real. A análise do Big Data inclui a análise de localização. É a capacidade de obter percepções de negócio a partir de componentes de localização geográfica dos dados. É por isso que, às vezes, você entra num aplicativo ou em um site, ele quer saber onde você está, O Sistema de Informação Geográfica, o GIS, vincula dados de localização sobre a distribuição de pessoas ou outros recursos a pontos, linhas e áreas de um mapa. Os executivos sêniores tendem a usar a inteligência empresarial para monitorar a atividade da empresa usando interfaces visuais como painéis e scorecards. Olha só que curioso, tem alguns bons anos atrás, o Google abandonou toda a parte de robótica que ele tinha e começou a investir em inteligência, E, curiosamente, eles compraram uma empresa que fabricava sensores de fogo. Sabe aquele sensor que fica no teto?
sensor de fumaça, mas por que o Google compraria uma empresa que faz sensor de fumaça? É que esse sensor de fumaça, ele era diferente, ele conseguia dizer quantas pessoas havia em um cômodo de uma casa. Então, agora para pensar no Google. O Google vive de venda. O Google, na verdade, vende marketing, né? Vende publicidade. É como se fosse a revista Veja, né? Que vive de anúncio. Então, o Google vende anúncio. Mas para vender anúncio, você tem que ter conhecimento, informação, você tem que ter algo que, né? Então, o que o Google consegue com esse sensor de fumaça? Nas casas onde tem sensor de fumaça, o Google consegue dizer que de noite, às 9 horas da noite, tem uma pessoa no quarto, 2 pessoas no outro quarto, uma pessoa no terceiro quarto e mais uma pessoa na sala. Ora, sabendo quais são os cômodos, você sabe mais ou menos dizer o que as pessoas estão fazendo. Então ela consegue vender um marketing melhor, direcionado, né? Então a gente tem aí recursos de localização. Gerentes de nível médio e analistas são muito mais propensos a ficar imersos nos dados e no software, inserindo consultas e separando os dados ao longo de diferentes dimensões. Já os funcionários operacionais, clientes e fornecedores estarão observando, na maioria das vezes, relatórios pré-formatados. Os sistemas de apoio à decisão compõem, então, a plataforma que integra, né, a inteligência empresarial. O sistema de apoio à decisão depende mais de modelagem do que o sistema de informação gerencial. Apoio à tomada de decisão. Então, na estrutura de Balanced Scorecard, os objetivos estratégicos da empresa são operacionalizados ao longo de 4 dimensões. Então, nós temos aqui a estratégia dos objetivos da empresa, tem a estratégia financeira, né, do fluxo de caixa, retorno de investimento, resultado financeiro, dentre outras. No processo de negócio tem o número de atividade, tempo de execução do processo, taxas de acidentes. No aprendizado e crescimento você tem taxa de investimento, taxa de doença, porcentagem de promoções internas. E nos clientes, desempenho de entrega, desempenho de qualidade, satisfação do cliente, fidelidade do cliente, retenção do cliente. O sistema de apoio à decisão em grupo é um sistema interativo baseado em computador que facilita a resolução de problemas não estruturados por um conjunto de profissionais que tomam decisões em grupo. Técnicas inteligentes consistem em sistemas especialistas, raciocínio baseado em casos, algoritmos genéticos, redes neurais, lógica difusa e agentes inteligentes. Todas essas fontes, né, vão gerar inteligência, e a gente tem aí a inteligência artificial também, né? Técnicas baseadas em IA, que consiste em sistemas baseados em computador que tentam simular o comportamento e os padrões do pensamento humano. Um sistema especialista captura a expertise humana em um domínio específico do conhecimento e a transforma em um conjunto de regras para um sistema de software que pode ser utilizado por outras pessoas da organização. Elas modelam o conhecimento humano como uma série de regras que, em conjunto são denominadas bases de conhecimento. A estratégia usada para pesquisar a coleção de regras e formular conclusões chama-se mecanismo de inferência. Somente certos tipos de problemas podem ser solucionados utilizando esses sistemas, por exemplo, diagnósticos. Olha só que curioso, né? O Bradesco tem a inteligência artificial dele, chama BIA, né? Bradesco Inteligência Artificial, BIA. E aí, pouco antes de lançar efetivamente a BIA hoje é quem faz a análise de crédito. E a análise de crédito é um tipo de diagnóstico, né? Você tem que saber se você corre risco, se corre muito risco, pouco risco ou nenhum risco para dar crédito para alguém. O Bradesco pegou os seus melhores gerentes na análise de crédito, os que tinham o maior nível de acerto, levou-os para um treinamento, e nesse treinamento eles absorveram o conhecimento desses gerentes, né, que são os especialistas no caso, e tudo isso foi incluído dentro da BIA, né, e eu imagino que logo depois disso eles tenham sido demitidos, né,
Dizem que me demitiram centenas de gerentes dessa área e ficaram apenas 20, os 20 melhores. No raciocínio, e só para deixar claro, né, a Bia hoje absorveu, né, o conhecimento, a base de conhecimento, ela consegue então inferir quais são as melhores decisões a serem tomadas na questão da concessão de empréstimos dentro do Bradesco, né? O raciocínio baseado em casos, o conhecimento e as experiências anteriores de especialistas são representadas como casos e armazenadas em um banco de dados para consulta posterior, quando o usuário encontrar um novo caso com parâmetros semelhantes, né? Então, isso acontece, por exemplo, imagina um mecânico, né? Chega um carro lá e aí o carro tem um problema vamos imaginar um Fusca, né? Chega um Fusca lá e o Fusca dá um problema e não consegue achar, e ele pega um ano específico, sei lá, 1967. Quando eu era garoto, meus tios falavam, né? Nunca compre um Fusca 67 porque nesse ano teve greve na fábrica. E aí, porque era um ano de greve, os Fuscas daquele ano tinham um defeito. Tinham alguns defeitos comuns, né? Então imagina, chegou aqui um Fusca 67, o cara fala, puta, esse ano é aquele ano que teve a greve, então esse Fusca, isso naquela época, o Fusca ainda era um carro, anos 70, era um carro usado, né? Até 77 um Fusca 67 tinha 10 anos. Então você imagine, ele sabe que quando encostava um Fusca 67, ele precisava ver certas coisas que não precisaria ver em outros Fuscas de outros anos, não é? Isso acontece hoje, porque tem alguns anos de carro, você fala, você comprar um carro de tal ano, nesse ano aí ele tem um problema que se não foi substituído ainda, essa peça, você vai ter problema com ela. Então isso que é baseado em casos, né? São casos muito específicos. A lógica difusa, ou lógica fuzzy, é a tecnologia baseada em regras que representam tal imprecisão, criando regras com valores aproximados ou subjetivos. Então, os princípios da lógica fuzzy foram desenvolvidos primeiramente por Ian Lukasiewicz. Zadeh observou que muitas regras presentes no cotidiano da população não podiam ser explicadas pelas pessoas que as usavam. Então, podemos olhar para uma pessoa, imaginar que ela tenha 50 anos, mas a gente não sabe explicar como é que você acha que ela tem 50 anos. Por que você acha que ela tem 50 anos? E aí você pode se dar mal, ela pode ter mais ou ela pode ter menos, né? Diferente da lógica booleana, que admite apenas valores booleanos, a lógica fuzzy, ou seja, falso verdadeiro, né? A lógica fuzzy ou a lógica difusa trata os valores que variam entre 0 e 1, e qualquer valor entre 0 e 1. Assim, uma pertinência de meio pode representar meia verdade, 0.9, e 0.1 quase verdade ou quase falso. As redes neurais são usadas para resolver problemas complexos e não totalmente compreendidos, para os quais grandes quantidades de dados já foram coletados, né? Então você vai montando essas redes, né? E com isso você consegue chegar, por exemplo, aqui tendo alguns dados, chegar numa compra válida ou numa compra fraudulenta. Algoritmos genéticos servem para encontrar a solução ideal de um problema específico após o exame de um imenso número de soluções alternativas. Então, são algoritmos de inteligência artificial que se inspiram na genética e ele vai gerando o que ele chama de vida, né, de gerações, e ele vai melhorando isso ao longo das gerações até você chegar numa solução, na melhor solução possível. Agentes inteligentes são programas de software que trabalham na retaguarda, sem intervenção humana direta, executando tarefas específicas, repetitivas e previsíveis para um único usuário, processo de negócio ou software aplicativo. Especialmente interessantes para empresas são os agentes inteligentes que percorrem redes, inclusive a internet, em busca de informações. Embora a tecnologia de inteligência artificial desempenhe um papel importante na gestão do conhecimento contemporâneo, ela ainda não apresenta a amplitude, a complexidade e a originalidade da inteligência humana, né? Então veja, com a agente inteligente,
Você poderia contar que o sensor de faixa de um carro é um agente inteligente, né? Porque ele percebe que você dormiu porque você saiu de uma faixa, saiu da faixa e ele vai agir em função disso, né? Você tem algo atuando ali. Tem uma história engraçada sobre isso. Eu lecionei por 6 anos em São Paulo e um dia eu estava no Uber voltando pro apartamento e o motorista, a gente falou sobre carros, né? E o motorista comentou comigo, eu tenho um amigo que está fazendo Uber Black no Ford Fusion, mas ele detestou o carro porque quando faz curva o carro vira esquina, o carro treme. Eu comecei a rir e falei para ele, seu amigo é um péssimo motorista. Ele falou, por quê? Ele falou, porque o Ford Fusion tem sensor de faixa e seu amigo deve estar virando esquina sem dar seta. Então o carro acha que ele está dormindo e treme para ele acordar. O motorista do Uber quase bateu o carro, porque ele começou a rir, disparou a rir. Falou, eu vou zoar ele e a gente vai testar para ver se resolve o problema. Provavelmente era isso que estava acontecendo. Então o agente de inteligência artificial estava agindo no carro. Falou, o cara está dormindo, deixa eu chacoalhar o carro para ele acordar. Porque ele vai acabar batendo o carro, né? Sistema, a gestão do conhecimento refere-se ao conjunto de processos desenvolvidos em uma organização para criar, armazenar, transferir e aplicar conhecimento. O sistema de gestão integrada do conhecimento inclui recursos para buscar informações, armazenar dados estruturados e não estruturados e localizar o conhecimento técnico dos funcionários. Um sistema integrado de gestão de conteúdo possui recursos para classificar, organizar e gerenciar conhecimento estruturado e semi-estruturado e para disponibilizá-lo em toda a empresa. Então aqui a gente tem os usuários, né, que usando o sistema integrado de gestão de conteúdo. Então eles podem capturar, gerar, armazenar informações, isso vai para um repositório unificado, onde você tem relatórios, apresentações, você tem as melhores práticas, tem slides, e-mails e tal. Tudo isso na gestão do conhecimento. Os sistemas de rede de conhecimento tratam o problema que surge quando o conhecimento apropriado não está na forma de um documento digital, e sim na memória de especialistas individuais dentro da empresa. O bookmarking social facilita a busca e o compartilhamento de informações ao permitir que usuários gravem a referência para os seus sites favoritos em páginas ou no site público e etiquetem essas referências com palavras-chave, com as tags, né, que você pode criar. As empresas executam seus próprios sistemas de gestão do aprendizado, mas eles também estão se voltando para cursos online abertos e massivos. Sistemas de trabalhadores do conhecimento são aqueles desenvolvidos especificamente para engenheiros, cientistas e outros trabalhadores do conhecimento. O objetivo é promover a criação de conteúdo e assegurar que novas informações e perícia técnica sejam adequadamente integradas à empresa. A próxima figura representa o resumo dos requisitos dos sistemas de trabalhadores do conhecimento. Lembrando que nesse caso aí, de novo, é aquela crítica sobre o trabalho remoto, que vai dificultar, né, a geração de conhecimento. Então você tem a base externa do conhecimento, você tem a interface do usuário, que vai estar interagindo com elementos gráficos, visualização de modelagem, simulação e outras coisas, e tudo isso ligado a uma plataforma de hardware e estação de trabalho de conhecimento. Ok? Bom, pessoal, é isso, uma visão muito simples, né, e geral aí da gestão do conhecimento. Então você pode perceber que as empresas têm o porquê que muitas empresas têm sido contra o trabalho remoto e têm pedido que os funcionários voltem para o trabalho presencial. Então eu imagino que o trabalho remoto será unânime apenas no dia que esses problemas de geração de conhecimento possam ser superados no trabalho remoto e a gente possa ter a socialização e a transmissão de conhecimento tão bem feita remotamente quanto no presencial. Ok? Tá bom. Então por hoje é só, eu fico por aqui e até a próxima. Tchau, tchau.